estou colocando o pessoal para dentro ainda. Tem gente chegando. Vamos lá. Aqui tem uma equação que a gente pode... Essa é uma reação redox que não precisa ser resolvida pelo sistema redox, porque você já tem todos os átomos que participam e todos os produtos, reagentes e produtos. Então, essa era uma das que dava para você fazer tranquilamente pelo método algébrico, né? Você nem precisa sempre recorrer ao redox. Essa era uma das que dava para fazer pelo método algébrico, você sabe que alcano mais oxigênio dá CO2 e água. Mas vamos lá. Nessa daqui, se eu fosse fazer pelo método redox, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é reconhecer... Você vai usar o método redox quando? Porque ele é o sempre mais complicado. Você não precisa partir para o mais complicado. Você primeiro vai tentar olhar para a sua equação e perceber, será que essa equação, eu sei todos os reagentes? Então, nesse caso aqui, tem todos, né? A equação tem todos, é uma combustão, forma CO2 e água. Você já reconhece essa reação, né? Então, você já saberia, olha, essa é uma reação que só forma CO2 e água. Então, eu posso método algébrico, balancei os hidrogênios, depois normal, ou tem balancei oxigênio e pronto, você balanceou o carbono. Você decidiu usar o método redox, né? Então, em geral, você vai usar quando você tem sistemas, muitas das vezes, envolvendo água, ou sistemas com água que podem ter alteração de pH. Então, vocês vão começar a sentir com a prática de vocês qual é o método mais... que seria mais adequado para balancear aquela equação. Porque na prática, quando vocês estiverem no dia a dia de vocês mesmos, vocês vão ter que saber o que forma, quais são os produtos que formam. Vocês não vão sair do escuro misturando A e B e imaginando do nada o que vai dar, se vai dar C, D, E, F, o que vai. Então, vamos lá. Pelo método redox, só para fixar, eu faria como? Primeira etapa, calcular o número de oxidação de todos os átomos que estão no meu problema. Então, vamos começar daqui para cá. Oxigênio da água. A gente sabe que em um composto simples, o oxigênio tem NOx menos 2. Em compostos dessa natureza, binários, com mais de um outro, que em átomos menos eletronegativos que ele, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Quando é que o hidrogênio vai ser menos 1? Em situações muito específicas, quando ele estiver ligado a alguns metais, tipo alumínio, né? Então, situações como quando ele estiver ligado a boro. Então, situações como essa, ele vai estar com menos 1. Na maioria das vezes, mais 1. Eita, escrevi aqui hidrogênio. Mais 1. Vamos lá, CO2, carbono, não, oxigênio, menos 2. Carbono, X. Quanto é esse X? X mais 2 vezes menos 2, menos 4, é igual à carga total do CO2. É um composto neutro, então X é igual a mais 4. Então, aqui, oxigênio mais 4. Vamos aqui, oxigênio. Não sei quanto é, X. 2 vezes X é igual a carga total da molécula, 0. Então, X é igual a 0. Então, elementar, né? Então, compostos elementares, estado de oxidação, 0. C8H18. Hidrogênio mais 1. Carbono, não sei. Então, vai lá, 8x mais 18 igual a carga total desse composto. Ele é neutro, então, 0. Então, x é igual a menos 18 dividido por 8. Né? Então, veja, o carbono, ele está passando, no caso do carbono, ele passa de NOx menos 18 dividido por 8 para mais 4. E o oxigênio está passando NOx de 0 para menos 2. Então, carbono está sendo oxidado, oxigênio está sendo reduzido nesse processo. Beleza. Vamos agora montar as semi-reações para cada um deles. Vamos começar aqui com carbono. Veja, C8H18 vai dar CO2. Né? Então, o carbono que está sendo transformado é do octano para o CO2. Então, aqui ele está com mais 4,
carga mais carga, número de oxidação mais 4, menos 18,8. Só para a gente esquecer. Primeira coisa que eu faço é o quê? Balancear os átomos envolvidos nas transferências de elétrons. Eu tenho 8 oxigênios aqui, então vou ter que ter 8 oxigênios como produto. Então aqui vai aparecer o número 8. Posso colocar aqui o número 1 e ali aparece o número 8. Beleza, carbono está balanceado. Joia, vou balancear agora quem? Os elétrons, o número de elétrons envolvidos nessa transformação. Veja, eu estou passando de menos 18 até mais 4. Quantas vezes? 8. Então, eu estou passando, o número de elétrons vai ser 4 menos 18 por 8. Né? Veja, se eu estivesse passando de menos 2 para mais 4, era 4 menos 2. Né? Então, porque está indo da faixa negativa até o 4 positivo. Então, isso aqui é a variação de NOx, vezes quantos elétrons? Vezes quantos átomos? 8 átomos. Então, eu teria isso daqui. Veja que essa conta é o quê? 4 vezes 8, 32, mais, menos com menos 8 com 8, corta, mais 18, isso é igual a 50. Então, eu tenho mais 50 elétrons. Então, para eu sair do menos um valor até mais 4, estou liberando aqui 50 elétrons nesse caso. Então, mais 50 elétrons. Oi. Dessa conta que eu acabei de fazer. Veja. 4 menos 18 por 8 vezes 8. São 8 átomos. Deixa eu pegar um número inteiro para ficar mais fácil. Imagina que eu tivesse alguma coisa assim. Eu tenho 2 carbonos virando alguma coisa aqui. 2 vezes esse. Se esse NOx aqui fosse 0 e esse NOx aqui fosse 4, veja, daqui para cá, qual é a variação? Variou de 4 menos 0, né? Ele estava em 4, para ele 4 é 4 menos 0, vezes quantos átomos? 2 átomos. Então, no total, teria 8 elétrons aqui. Entendeu? Nesse caso aqui. Se aqui fosse menos 1, se aqui fosse menos 1, seria de menos 1 para 0, 1, e de 0 a 4, mais 4. Então, 5 elétrons no total. Aqui está de menos 18 até mais 4. Então, 4 menos 18, né? Então, vai de 4 até 0 e de 0 até menos 18. Então, só que quantas vezes? 8. Então, é isso. 8, eu multipliquei aqui e multipliquei aqui. Só que fica 4 vezes 8, mais 18 vezes 8, dividido por 8. Corta 8 com 8, dá 32, mais 18, que é igual a 50. Foi daí que veio esse número 50. Tá certo? Então, nada. Então, 50 elétrons. Tenho que balancear agora quem? Veja, nesse lado daqui, eu tenho quantas cargas negativas? 50, porque de cada elétron. E aqui, esse composto é neutro, 0. Veja, eu tenho que balancear as cargas não estão balanceadas, então eu tenho que equilibrar isso. Eu posso escolher meio ácido ou meio básico. Não foi dito na questão. Vou escolher meio ácido. Por quê? Porque não foi dito. Então eu posso escolher o que eu nem foi dito e nem tem ácido nem base aparecendo aqui. Então, não é óbvio. Vou colocar meio ácido, só porque acho que quero. Então, mais, eu vou ter que colocar aqui. Então, vou colocar H+, desse lado. Então, eu coloco mais 50 H+. Agora, eu balanceei, isso aqui virou 0 de carga. Então, 0 desse lado, do lado dos produtos, 0 do lado dos reagentes. Com isso, agora, vamos ver se está balanceado oxigênio. Ups, 50 H+. Vamos agora balancear oxigênio, né? Hidrogênio e oxigênio. Veja, eu tenho 50 hidrogênios desse lado de cá. Então, vai aparecer quantos hidrogênios? Eu vou ter que colocar hidrogênio do lado de lá também. Só que hidrogênio já tem aqui, tem também no octano. Eu tenho 2 vezes 8, 16 oxigênios.
né? CO2, 2 vezes 8, 16. Então, aqui eu vou ter que aparecer 16 águas. Vamos ver se bate os hidrogênios. 50 hidrogênios aqui, desse lado, e aqui 18 hidrogênios, mais 2 vezes 16, 32 hidrogênios, que é igual a 50. Beleza, fechou. A gente balanceou já essa semi-reação para o octano. Vamos agora balancear a do oxigênio. Vamos lá, oxigênio, O2 vai dar água. Porque esse aqui o CO2 eu já usei, né? Foi reação ao carbono. Então, ele dando em água vai dar o quê? Primeira coisa, balancear o número de átomos. Um oxigênio, então aqui vai ter que aparecer 2 águas, porque eu tenho que ter 2 oxigênios. Oxigênio aqui passa de NOx 0 para NOx menos 2. Então, cada oxigênio foram 2 elétrons de variação. São 2 oxigênios, então 4 elétrons no total. Vou ter que colocar mais 4. Aonde? Aqui, do lado de cá, porque eu vou ter que somar 0 com mais os elétrons para dar menos 2. Então, 4 elétrons mais isso daqui. Vamos agora balancear o quê? Balanceei os elétrons, vou balancear carga. Note que o lado que você coloca os elétrons é função de se você tem para ser uma reação de oxidação ou de uma reação de redução. Como eu estou passando de 0 para menos 2, eu estou reduzindo. Então, eu tenho que ganhar elétrons, então eu estou colocando elétrons no reagente. No caso do carbono, ele estava passando de negativo para positivo, ele estava perdendo elétrons, então os elétrons aparecem como produto. Então, aqui, vamos balancear a carga. 4 cargas negativas desse lado, 0 água neutra desse lado. Então, aqui está menos 4 desse lado e 0 desse lado de cargas. Vou ter que colocar, então, prótons, para balancear essas cargas. Quanto? 4 prótons, eu vou colocar aqui 4H+, para neutralizar essas 4 cargas daqui, e aqui fica 0, beleza. Vamos agora ver se está balanceado hidrogênio e água. Então, aqui, 4 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Então, não preciso mais colocar água em canto nenhum para balancear. Então, as duas equações estão balanceadas. As semi-reações. Agora, eu tenho que somar essas duas equações. Entretanto, aqui eu tenho 4 elétrons e aqui eu tenho 50 elétrons. Então, eu tenho que fazer com que esses números sejam iguais ou que sejam equivalentes. O que eu posso multiplicar para que esses números fiquem iguais? Eu posso multiplicar a de cima e a de baixo por 2. Veja, eu vou multiplicar por 2, por quê? Porque aqui, nessa equação que está sendo pedido, já tem o número 2 e o número 25. Veja que isso vai aparecer naturalmente quando eu multiplicar. Essa de cima, eu vou multiplicar por 2. Então, aqui vai aparecer o número 2, aqui vai virar 32, aqui vai virar 16, aqui vai virar 100, que eu estou multiplicando por 2, e aqui vai virar 100. E a de baixo? A de baixo tem que aparecer 100 elétrons aqui, só tem 4. Eu tenho que multiplicar por quanto? Por 25, para que isso aqui fique 100. 100 elétrons, eu tenho que multiplicar por 25. Então, 4 vezes 25 dá 100 prótons. 25 oxigênios, 2 vezes 25, 50. Então, veja que agora esse é o que eu tenho. Vamos agora ver o que eu sobrou. C8H18, 2C8H18, mais 32H2O. Estou colocando tudo que é reagente. Tem aqui de baixo. Mais 100H+, mais 100 elétrons, mais 25O2. Isso vai dar o quê? Vai dar 16 CO2, mais 100 elétrons, mais 100 H+, mais, aqui embaixo, 50 H2O. Vamos agora ver o que a gente pode eliminar. Veja, eu tenho 100 H+, desse lado, corta com 100 H+,
desse lado. Eu tenho 100 elétrons aqui, 100 elétrons daqui. Eu tenho 32 águas desse lado e eu tenho 50 águas desse lado. Então, 32 águas corta 50 menos 32 dá 18 H2O, sobrando desse lado. Então, a minha equação final balanceada é exatamente essa que está marcada aqui. 2C2H18, 25, e 18 águas. Veja, se você não soubesse, se não fosse, isso era para resolver essa questão. Se você não soubesse isso aqui, você poderia multiplicar por outros valores, em cima e embaixo. Né? Você poderia multiplicar, por exemplo, em cima, eu posso multiplicar, como eu tenho que aparecer o número 50, eu posso multiplicar a de baixo, né, 4 dividido por 50, esse 4 aqui, para virar 50, eu poderia multiplicar por 25 dividido por 2. Né? Então, eu poderia ter esse valor, que daria, então, 50, seria equivalente a 50 elétrons aqui embaixo. Né? E que daria a equação balanceada também. Tá tranquilo? Beleza? Então, eu coloquei na lista de exercícios, tem um estudo dirigido no SIGA, que tem várias reações dessas de semi-reação de oxidação, semi-reação de redução e reações completas. Né? Façam com calma cada um daqueles, né, passo a passo, que aí vocês vão ver que vocês vão... com treino, vocês vão se sair bem nisso. É treino mesmo. Né? Treinar NOx, treinar... fazer essa contabilidade de átomos, e depois lembrar que quando você termina de balancear, confere todos os átomos, se bateu, se todo mundo está batendo, o número de átomos de um lado está igual ao número de átomos do outro lado. Porque se não tiver, aí tem alguma coisa errada, tem que rever em alguma etapa. E olha as cargas dos compostos, né? As cargas totais de um lado tem que ser igual à soma das cargas totais do outro lado. Deixa eu deixar aqui. Então, vamos passar aqui para a nossa aula. Veja, na aula passada, a gente estava vendo... agora a gente vai fazer só exercícios, né, daqui para frente. Na aula passada, a gente estava vendo... diluição, não é isso? Então, o primeiro que eu vou fazer é de diluição. Ele está perguntando assim, olha, determine o volume necessário para gerar por diluição 100 ml de uma solução 0,025 mol por litro a partir de uma solução estoque de 1,15 mol. Veja, as reações os problemas de diluição, eles vão, em geral, cair nessa fórmula que a gente está vendo aqui, C1V1 igual a C2V2. A dificuldade que a gente tem, em geral, é de identificar quem é C1, quem é C2, quem é V1, quem é V2. E é entender, às vezes, só entender mesmo o que o problema está dizendo. Veja, aqui ele está dizendo o quê? Que eu tenho uma solução estoque, né, de 1,15, então, digamos que esse meu primeiro frasco aqui seja a minha solução estoque. Então, essa minha solução estoque, ela tem 1,15 mol por litro. É daqui que eu vou tirar uma parte disso para diluir. Veja, ele está dizendo, eu transferi um volume, aí aqui, então, esse volume que foi transferido aqui, ó, que está dentro desse frasco, tirei um volume daqui e coloquei nesse outro frasco. No frasco estava vazio. Agora eu gerei esse volume aqui. Deixa eu permitir que tenha alguém entrando. Né? Então, na hora que eu coloquei esse volume aqui, o que aconteceu? Eu sei agora que esse volume é o que eu quero calcular. É isso aqui que eu quero calcular. Quanto é X? Veja que C1, eu já sei, é a concentração do que veio. Imagina que eu tenho um café bem forte que eu quero diluir no meu copo. O café que eu tirar da garrafa, a concentração da garrafa e a concentração que está no copo antes de colocar água é a mesma, né? Porque é o mesmo café. Então, aqui eu tenho que esse C1 é 1,15, V1 é o que eu quero calcular, vai ser igual a C2. Veja, a concentração 2
foi dita na questão, eu quero diluir de 1,15 para 0,25. Então, eu quero que essa concentração aqui seja 0,025 mol por litro. Então, meu C2 é 0,025, né, mol por litro. E o meu V2 é qual? É o volume da solução que eu quero gerar. Né? Então, ele está dizendo, eu quero gerar uma solução de 100 ml. Então, esse frasco aqui, ó, é de 100 ml. Então, vezes 100 ml. Veja, eu aconselho sempre a colocar as unidades. Você pode transformar tudo para litro, ou você pode fazer a conta sem transformar, mas você tem que escrever as unidades em todas as suas contas para você não errar. Quando você tiver com muita prática, aí isso não vai ser um problema tão sério. Mas agora, se você pegar só números e sair colocando na calculadora e escrevendo número para um lado e número para o outro sem as unidades, a sua chance de errar é enorme. Porque tem muita transformação de unidade que às vezes não é necessariamente óbvia. Então vamos lá. Aqui agora, vamos montar essa equação com as unidades e a gente vem e resolve. Veja, eu tenho 1,15 mol por litro vezes V1, é o que eu quero calcular, é igual a 0,025 mol por litro vezes 100 ml. Veja, agora então, V1, vou passar isso daqui dividindo, não é? Então eu tenho que V1 é igual a 0,025 mol por litro vezes 100 ml, dividido, isso tudo dividido por 1,15 mol por litro. Veja que aqui, mol por litro, eu corto com mol por litro, e eu vou ter a minha resposta em quê? Em ml, que é a unidade que vai estar sobrando aí. Então, aqui eu vou fazer, quando fizer essa conta, eu vou ter um valor em ml. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Então, aqui eu vou ter o quê? 0,025 vezes 100 dividido por 1,15 é igual a 2,17 ml. Veja, então, esse era o valor que a gente ia precisar colocar. Veja, na calculadora tá 2,1739. Nas questões, a maioria das vezes pede com uma casa decimal, com duas casas decimais, com uma casa... Veja, eu ia arredondar agora, nessa resposta final, se fosse duas casas decimais, note que o 3, o 39 ia virar 4, só que eu tenho 17, as duas casas, a casa decimal é depois da vírgula, né? Então teria 2,17. Se fosse uma casa decimal, esse daqui arredonda para mais, então 2,2, se fosse uma casa decimal. Se fosse o número inteiro, o inteiro mais próximo, 2,2, o inteiro mais próximo é 2. Né? Se fossem três casas decimais, 1,7, lá acabou em 39, né? Então, o 9 vai arredondar o 3 para 4, então 1,74. Tá certo? Eu estou destacando porque algumas pessoas erraram essas e eu não sei exatamente que conta que fez, mas colocavam os números corretos, mas a vírgula no lugar errado no testinho, né? Então, por exemplo, um exemplo parecido com essa, a pessoa escreveu 21,7 em vez de 1,17, colocou duas casas antes da vírgula. As casas decimais são depois da vírgula. Né? Então, vamos lá. Então, essa questão, esse tipo de solução de diluição é isso, é C1V1 igual a C2V2. Lembrando sempre de você escrever essas unidades. Se você não quiser, se você quiser não escrever, você tem que transformar o volume em litros. Né? E aí dá mais trabalho, porque aí você obtém o V2 em litros, e aí você tem que transformar o V2 em ml, se for pedido em ml. Né? Então, vai depender da unidade que você tem. Tranquilo? O próximo problema, olha, qual a quantidade de matéria dissoluto presente em 48 ml de uma solução de H2SO4, da a massa molecular, a 3,4 mol por litro.
Veja, às vezes, a dificuldade que o pessoal tem não é nem de fazer a conta, é de entender o enunciado. Então, ele está perguntando aqui, ó, qual a quantidade de matéria? Veja, a quantidade de matéria é número de mol. É o nome formal de número de mol. Então, está perguntando qual o número de mol de soluto, ou seja, qual o número de mol de ácido sulfúrico que está presente em 48 ml de uma solução de ácido sulfúrico. Então, tem uma solução de ácido sulfúrico aqui no frasquinho. Aqui eu tenho 48 ml e está dizendo o quê? Que essa solução tem concentração 3,4 mol por litro. E ele quer saber, então, qual a quantidade de matéria, qual o número de mols que eu tenho dentro dessa solução. Veja, a nossa definição de molaridade, de concentração molar, é igual a quê? É o número de mols dividido por um volume. Né? Veja, sabendo essa definição de molaridade, de concentração, observe, eu tenho isso, a concentração foi dada, o volume também foi dado, então eu consigo calcular N. Veja que o número de mol aqui vai ser igual à concentração vezes o volume, que é exatamente o que a gente usou quando a gente estava fazendo as deduções de diluição. Então, aqui vai ser o quê? O meu número de mols, N, vai ser concentração, 3,4 mol por litro, mol de quem? De H2SO4 por litro, vezes o volume. Veja, se eu colocar aqui 48 ml só, como eu estou colocando as unidades, veja que ml não consegue cortar com litro. Você não consegue cortar mililitro com litro. Então, eu vou ter que vou ter que transformar ml em litro. Como que eu transformo ml em litro? Eu sei que eu quero que aqui em cima apareça litro, porque eu quero cortar litro que está lá embaixo, e embaixo tem que aparecer ml, que eu quero cortar ml que está em cima. Veja, 1 litro são 1000 ml. Então, ml vai cortar com ml, litro vai cortar com litro, e o meu número de mols, que agora aparece aqui, ó, é a única unidade que sobrou, vai ser igual ao quê? A 3,4 vezes 48 dividido por 1000. É igual a 0,163 mols de H2SO4 nessa solução. Opção número 1, você pode transformar o volume inicialmente de ml para litro antes de começar a fazer qualquer conta. Você tem 48 ml, você pode transformar usando o que você aprendeu mesmo lá no ensino médio, normal, de transformação de unidade, regra de 3. Você tem o quê? 1 litro é igual a 1000 ml. Se eu tenho 48 ml, qual o volume em litros que eu tenho? 48 dividido por 1000. É exatamente isso aqui, ó, que a gente estava fazendo, essa transformação que a gente estava fazendo aqui, era essa transformação de unidade. Transformando 48 ml em litro é 48 dividido por 1000 litros. Aí multiplica por 3,4 mol por litro, litro corta com litro, e eu tenho, então, o número de mols. Joia? Veja, se vocês tiverem dúvida, interrompam. Se estiver tudo tranquilo, eu vou seguindo. Esse é um problema um pouco mais delicado. Preste mais atenção nesse tipo de situação. É uma situação muito comum na prática. Quando a gente compra ácido clorídrico concentrado, ácido nítrico concentrado, amônia, eles vêm especificados em porcentagem de massa e a densidade da solução. Em geral, são esses os dados. Eles não vêm explícitos em concentração em mol por litro. Mas a maioria das vezes que você vai usar, você vai precisar preparar a solução. Por exemplo, eu pego uma garrafa de ácido clorídrico concentrado, eu quero preparar uma solução, sei lá, 1 mol por litro, 10 a menos 3, enfim, uma concentração em mol por litro conhecida, para eu até calcular o pH e tudo mais. Veja, nesse caso, essas minhas unidades vendidas aqui de 36%, massa por massa e tal, não é útil. Ela é real, mas ela não é útil. Então, uma das maneiras é eu transformar qual é a concentração, e claro, se eu souber a concentração dessa garrafa,
que está nessa garrafa, eu posso, então, fazer as diluições que eu queira apropriadas, né? Então, vamos passo a passo aqui. Vamos ver o que está escrito. Está dizendo, o ácido clorídrico concentrado, HCl, a massa molecular dele é 36,46. Fui lá na tabela periódica, pegou a massa de um hidrogênio, pegou a massa de um cloro, somou, deu isso, 36,46. É vendido nas seguintes especificações. É 36% massa, né, e 1,19 gramas por ml. É grama, aqui é a densidade da solução. Então, é gramas de solução por ml de solução. Eu quero a concentração em mol por litro. Só que essa concentração em mol por litro é o quê? É a concentração em mol HCl por litro de solução. Né? Então, veja que a gente tem que chegar nessa unidade. Esse é um tipo de problema que, fazendo análise dimensional, é a maneira mais rápida que a gente tem para resolver. Vejamos, a gente vai começar com um dado que foi fornecido. Vamos começar, então, com 36. Eu tenho 36%, não é isso? Massa. Significa o quê? Que eu tenho 36 gramas de HCl em 100 gramas de solução. Tá joia? Então, esse é o dado que a gente tem que utilizar para fazer a nossa conta. Veja, eu tenho 36 gramas por 100 gramas de solução. Aí, eu quero mol de HCl por litro de solução. Então, grama de solução não me resolve. Vou ter que transformar grama de solução em litros. Veja, a gente, quando está trabalhando com líquidos, né, vocês já devem ter visto, 1 quilo de água tem 1 litro de água, né, porque a densidade da água, por definição, é igual a 1 na temperatura ambiente, se for água pura, olha lá. Então, ele deu a densidade exatamente por isso. Então, se eu multiplicar isso daqui pela densidade, o que eu vou ter? A definição de densidade é 1,19 gramas de solução em 100 ml de solução. Desculpa, em 1 ml. O número já está dado aí. Então, é 1,19 gramas da solução por ml de solução, né? Porque a densidade está dizendo isso. Veja que agora, com isso, o que eu faço? O que eu tenho? Eu consigo cancelar grama de solução com grama de solução. Só que aqui eu tenho aqui ml de solução. Vamos transformar esse ml de solução, eu não quero que apareça ml aqui embaixo, eu quero que apareça litro, não é? Eu estou resolvendo o meu problema no denominador primeiro. Porque lá no denominador eu quero que apareça litro. Então, eu vou ter que arranjar um jeito de transformar aqui. Eu vou ter que arranjar um jeito de aqui aparecer litro de solução. Só que eu vou ter que... Aqui em cima tem ml de solução, que vai ter que desaparecer. ml de solução. Veja, qual a relação entre 1 litro de solução e ml de solução? É a minha definição de litro. 1 litro são 1000 ml. Não é isso? Aí vai agora com isso, veja que com isso eu corto ml de solução com ml de solução. Então, essa conta daqui, do jeito que ela está, ela vai dar o quê? Vou fazer aqui para a gente passar adiante. 36 vezes 1,19 vezes 1000. É igual a isso, dividido por 100. É igual a 428. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho 428,4 o quê? Gramas de HCl. E aqui no denominador só sobrou litro de solução. Por litro de solução. Veja, eu já estou mais perto de chegar no meu problema, de resolver o meu problema. Por quê?
Agora, eu tenho que... Litro de solução já está beleza. Eu tenho que me virar agora a ser o quê? Tenho que transformar grama de HCl em mol de HCl. Não é isso? Então, aqui em cima, eu quero que apareça alguma coisa, mol de HCl. E aqui embaixo tem que aparecer alguma coisa, chama grama de HCl. Veja, grama de HCl para cortar com grama de HCl. Só que qual a definição de grama e mol? É a definição da massa molar do meu sistema. Então, 1 mol de HCl pesa 36,46 gramas. Né? Grama aqui, cortou com grama daqui. Quando eu fizer essa conta, vai ser o quê? 428 dividido por 36,46, que é igual a 11,75 mol por litro. Mol de HCl por litro de solução, que é exatamente o que foi pedido. Qual era a concentração em mol por litro. Tá ok, gente? Veja, não é algo que existe uma fórmula para você decorar, nenhuma forma específica. É literalmente ter os conceitos e aplicando os conceitos passo a passo para você conseguir chegar. Você vai ver, quando você está fazendo as contas com as unidades, você vai vendo naturalmente o que você precisa. Olha, eu preciso de tal coisa para transformar isso naquilo. Né? Como que eu corto em cima e embaixo? Como que eu saio cortando? Eu vou ter que procurar essas correlações. E aí você vai usando as informações que estão disponíveis, até você chegar na unidade final que você deseja. Tá certo? Você podia ter começado ao contrário, você podia ter transformado 36 gramas de HCl em mol de HCl primeiro? Podia. Aí você já podia ter, eu podia ter dividido 36 por 36% dividido por 36,46 logo de cara, e depois eu ia ter mol, aparecia mol em cima, e aí eu tinha que lidar agora com as partes de baixo, de solução, de grama de solução, para transformar isso em litro de solução. Tá ok? O nosso próximo exemplo, eu tô crendo que entendeu, tá certo? Beleza, olha só. Num determinado procedimento, é necessária a preparação de 250 ml de uma solução 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro de fosfato de sódio. Aí dá a massa molar do fosfato de sódio. De novo, foi lá na tabela, pegou sódio, 23, multiplica por 3, né? Aí fósforo, oxigênio, 4 vezes, aí chega nesse número, 163,94. O laboratório possui uma balança com precisão de 0,01 gramas e balões volumétricos, vários tamanhos e pipetas variadas. Esse é um problema real, é uma situação real que você encontra no laboratório. Você precisa, às vezes, preparar concentrações diluídas e você não tem balança que pese, ou porque é muito pequena a massa, ou porque a balança que você tem no laboratório não tem essa precisão. Né? Então, veja, aqui foi dito que a precisão da balança do laboratório é 0,01. Pronto, é o mínimo que você consegue pesar. A gente nunca pesa na última casa da balança. A gente, na prática, a gente sempre pesa numa casa antes da balança, porque o erro é o erro da última casa. Então, se eu quisesse usar essa balança, eu podia pesar alguma coisa 0,1, não 0,01. Claro, vai aparecer o número lá, mas aquele número eu considero que lá já está no erro da medida. Eu vou anotar, vou considerar, mas então, uma balança de 2 casas decimais, eu vou ter precisão mais séria, eu vou considerar que eu vou pesar a partir da... Eu não vou pesar 0,01, nem 0,02, nem 0,03, eu vou pesar 0,10. A partir daí, de 0,10 para cima. Então, aqui está lá. Tem aí, qual a massa tá perguntando qual a massa de fosfato de sódio era necessária para preparar 250 ml da solução. Essa é uma das contas que vocês vão mais fazer na vida de vocês o tempo todo. Eu tenho uma concentração que eu quero, e eu tenho um volume que eu quero, de um composto que eu quero. Eu quero saber qual a massa que eu tenho que pesar para formar, para eu colocar dentro do frasco, para começar a trabalhar no meu dia. Então, aqui é o quê? Eu estou procurando a massa
A massa que eu seria necessária para preparar 250. Então, se eu tivesse que fazer no laboratório, eu ia fazer primeiro essa conta. Qual é? Será que eu consigo pesar nessa balança? Né? Então, vamos lá. Foi dada a concentração. Eu sei que concentração é igual ao número de mol dividido pelo volume. Não é isso? Só que a gente sabe o que também? Número de mol, eu sei que é a massa dividido pela massa molecular. Né? Essas são as duas fórmulas mais comuns que a gente tem. Veja, então, se eu quisesse encontrar a massa, daqui eu sei o quê? Que a massa eu estou fazendo de outra maneira. Você pode fazer tudo por pedaço e pegar os números e sair multiplicando? Pode, vai dar certo também. Estou mostrando outra forma de fazer esse problema. É partindo das definições. Veja, eu estou partindo agora de todas as definições, fazendo tudo algébrico, e no final substituo os números. Veja, a massa, eu sei que é igual a N, que é o número de mol, vezes a massa molecular. Então, esse aqui, ó, eu posso substituir. E eu sei que N, daqui eu sei que N, que é o que eu quero. Esse aqui é o que eu quero. Nesse problema. Massa molecular eu já tenho. N é quanto? N é igual a... Veja, eu posso passar o V multiplicando, é igual a concentração vezes o volume. Substituo N aqui nessa equação, então eu tenho que massa é igual a concentração vezes o volume vezes a massa molecular do composto. Se for só de uma... Só se for de um composto só, né? Solução de uma coisa só dentro de um volume. Então, aqui eu poderia, veja, concentração eu já tenho, volume eu tenho, e a massa molecular eu tenho. Então, massa é igual a concentração. Concentração, o que é? É 2 vezes 10 a menos 3, de novo, mol por litro. Escreve as unidades, para não errar. Vezes volume. Volume, 250 ml. Vezes massa molar, 163,94 gramas por mol. Vamos olhar aqui as unidades. Mol, eu vou cortar com mol. Problema. Litro e ml. Não tem como cortar. Então, eu vou ter que aplicar alguma transformação. Claro, eu poderia ter transformado, como a concentração está em litro, eu poderia ter transformado esse volume de 250 ml, antes de fazer a conta, em litro. Mas eu coloquei de propósito para a gente ver que eu posso agora usar essa transformação aqui. Eu sei que 1 litro, que é o que eu quero aqui em cima para cortar esse litro com esse litro, são 1000 ml, para cortar ml com ml. Pronto. Então, agora eu posso fazer essa conta. Por quê? A resposta vai aparecer em gramas, que é a única unidade que sobrou aqui. Então, eu tenho que essa aqui é o quê? 2 vezes 10 a menos 3, vezes 250, vezes 163,94, isso tudo dividido por 1000. É igual. Pronto, então a massa é igual a 0,082 gramas. Veja, eu consigo pesar essa massa no laboratório? Consigo. Só que o 2 eu já não uso, porque eu não tenho essa precisão na balança. Veja que a balança estaria pesando 0,08. O erro vai ser gigantesco, né? Porque eu estou pesando na última casa da balança. Então, eu deveria estar pesando no mínimo 0,1, para eu ter um erro de 10%, mais ou menos. Né? Agora, se eu estiver pesando 0,8, meu erro é tão grande que pode ser inútil essa pesagem. Né? Então, qual a saída? Bom, para o problema já resolveu, eu só queria saber isso, né? Eu queria saber, era qual a massa era necessária. 0,08. Pronto. A resposta seria essa, né? Veja que aqui, se eu quisesse, eu podia ter transformado isso antes, né? E aí ficaria 0,25 vezes 2 vezes 10 a menos 3, vezes 163,94. Poderia também ter feito passo a passo, ou por regra de 3. Né? Então, veja, eu sei que a concentração foi dada, eu tenho 2,3 mols em 1 litro,
Se eu tenho 250 ml, quantos mols eu tenho lá? Então, poderia ter feito isso, calculava o número de mol, e a partir disso, eu calculo, eu sei que 1 mol de fosfato é 163, então, quantos mols eu teria? Tá certo? Essa seria outra maneira de fazer esse problema, sem ser pela parte algébrica. Na letra B, ele diz assim, olha, alguém sugere que você prepare uma solução estoque A, transferindo 164 gramas do fosfato de sódio sólido para um balão 250 e completando o volume até 250 com água. Aí ele quer saber qual é a solução desse estoque. Porque você já sabe, a próxima vai ser dilua o estoque até chegar na concentração que você deseja. Essa é a maneira que a gente mais utiliza no laboratório. Eu vejo uma massa que eu consiga pesar na balança que eu tenho, olho os balões volumétricos e as pipetas que eu tenho, e depois eu vejo quanto é que eu tenho que transferir dessa solução estoque para outra solução. A dificuldade é que agora não vai ter alguém pensando por você dentro do laboratório, né? Você que vai ter que olhar a vidraria que você tem e dizer assim, olha, eu tenho um balão 250, então eu tenho que preparar uma solução 250. Será que eu consigo tirar quais as pipetas que eu tenho? Será que depois eu consigo tirar desse balão X volume apropriado para eu fazer a diluição? Ou será que eu não vou conseguir medir? Nesse caso, alguém fez esse raciocínio e já definiu o que quer, que está transferindo 124, quer saber a concentração. Então, vamos lá. Eu posso fazer, de novo, pela forma algébrica, eu sei que concentração é igual ao número de mol pelo volume, né? E eu sei que número de mol é igual a massa sobre a massa molecular. Então, eu poderia ter isso daqui, usar essa fórmula para encontrar. Vou fazer de outro jeito, para a gente ir por etapas, para ficar diferente do que a gente acabou de fazer. Isso aqui seria a aplicação direta de uma dedução dessa natureza. Ele transferiu 140 gramas. Eu quero a concentração em grama por mol. Em mol por litro. Então, eu posso me perguntar, 1,65 gramas, quantos mols será que tem aí? Então, eu posso fazer regra de 3. Eu sei que 1 mol do fosfato tem 163,94 gramas do fosfato. Se eu pesei 1,64, quantos mols eu tenho na prática? Quanto que eu pesei na balança em mols? A balança pesa em gramas, isso representa quanto em mols? Vai ser o quê? Vai ser 163,94, né? Regra de 3, né? X é igual a 1,64. Daqui eu tiro, então, que X é igual a 1,64 dividido por 163,94, que é igual a 1,64 dividido por 163,94. Claro, um número muito próximo, arredondado, vai dar um número quase inteiro, aqui 0,01 mol. É isso? Então, claro, que isso aqui era grama, isso aqui era grama, e aqui eu multipliquei por 1 mol. Então, eu tenho que isso aqui é 0,01 mol. Veja, eu tenho 0,01 mol em quantos litros? Em 0,25 litros. Ó, 250 ml, o volume, isso aqui eu sei que é 0,25 litros. Então, a concentração vai ser igual a quê? A 0,01 mol dividido por 0,25 litros. É igual a esse número aí dividido por 0,25 é igual a 0,04 mol por litro. Então, veja que essa foi a concentração do estoque A. Então, eu preparei, se eu pesasse, eu preparei uma solução, uma concentração de 0,04. Está longe do 2,10 a menos 3 que eu queria lá no começo. Mas esse estoque aqui agora eu posso tirar uma líquida e diluir. Né? Que é exatamente a letra C. Né? Qual o volume, né, para um determinado procedimento? Agora a letra C é qual o volume da solução estoque A que deveria ser diluída
em outro balão de 250 para preparar a solução na concentração que eu desejo. Então, vamos ver. Diluição. Quando eu vou ver diluição, você já imagina o quê? É possível que eu possa usar a fórmula C1, V1 igual a C2, V2. Vamos lá. Então, se eu estou em uma diluição simples, então eu vou usar essa relação. A partir daqui, eu observo o quê? Que eu tenho que entender quem é C1, quem é C2, V2. Veja, aqui no meu caso, eu tenho uma solução inicial de 0,04 mol por litro. Eu vou tirar uma solução dessa e colocar aqui e transferir para cá. Veja, qual o volume que eu vou transferir? No final, eu quero que essa solução tenha uma concentração 2, que vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro, e um volume 2, que eu sei, porque eu que tenho esse frasco que eu vou colocar essa líquida dentro para encher. Foi dito que era 250 ml, que é igual a 0,25 litros. Veja, então eu tenho C1 é isso daqui, V1 é o que eu estou procurando. Então eu sei que V1 é igual a C2, V2. Se eu passo V1 dividindo, então C1 é igual a C2, V2 dividido por V1. Opa, desculpa. A gente está querendo o volume. Eu não sei. V1, C1. Então, veja, é isso que eu tenho que montar. Então, eu sei que o meu volume 1, que é quanto que eu tenho que tirar desse estoque para diluir no próximo frasco, para colocar no próximo frasco e encher de água, vai ser igual a concentração 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro, vezes o volume, 0,25 litros, dividido pela concentração 1, 0,04 mol por litro. Veja que mol por litro corta com mol por litro, e agora, como eu usei o meu volume em litros, veja que agora sobrou litros aqui nessa minha conta. Então, eu vou ter a minha concentração, o meu volume que eu vou retirar em litros. Então, vai ser 2 vezes 10 a menos 3, vezes 0,25, dividido por 0,04. Essa conta é igual a 0,0125 litros. Mas, assim, será que eu quero a resposta em litro ou em ml? Não foi dado, então não foi pedido. Então, tanto faz. Se eu quisesse em litros, essa vírgula ia andar aqui, então teria, em mililitros, eu teria 2,5 ml. É possível medir isso no laboratório? É, tranquilo. Você tem pipetas graduadas e você pode medir esse volume, ou coloca na bureta, enfim. Veja que essa era uma alternativa para a gente conseguir preparar essa solução com muita segurança, né? Porque você está pesando uma massa de 1,64 gramas, sua balança é de 2 casas decimais, ou seja, você tá com 1000 vezes, está com 100 vezes mais o que o erro lá da última casa. Então, você está bem tranquilo nessa pesagem. Os volumes também são ok, 200 ml, depois você tira 12 ml, coloca no outro frasco 250 e você chega na sua concentração diluída, né, 2 vezes 10 a menos 3 desejada. Então, esses são problemas que acontecem toda hora na sua vida, no dia a dia. Né? Se você for numa loja dessas de homeopatia, é isso que eles fazem o tempo todo, praticamente. Eles recebem muitas soluções em estoque e eles vão diluindo essas massas preparativas, né, de manipulação. Muitas vezes eles estão trabalhando com essas situações. Né, recebem uma coisa e saem preparando e diluindo os estoques do que eles têm já comprado, concentrado, porque é muito mais barato você transportar uma coisa concentrada do que você pagar para transportar água, né, ou solvente. Então, em geral, a gente compra as coisas em frascos concentrados quando já vem. Né? Por exemplo, ácidos. Você raramente compra um ácido já na concentração 1 mol por litro.
a não ser que você esteja fazendo uma análise química onde essa solução já foi padronizada, é uma solução analítica que você vai utilizar na sua análise, é muito mais caro. Então, em geral, a gente compra tudo concentrado e dilui na hora que vai usar. Então, com isso, é essencial que vocês dominem essas transformações, né, de concentração, de volumes, de diluições, né, de cálculos dessa natureza, de quanto que eu peso para colocar dentro de um frasco para preparar tal solução, porque isso vai ser o seu dia a dia. Né, o seu dia a dia no laboratório. Não só de química, mesmo no laboratório da parte de alimentos, vocês vão ter que lidar com soluções o tempo todo, soluções e determinações. E na parte de transformações de produção sucrocoleira. Né? Então, você vai sempre estar tratando e lidando com isso, que você vai estar sempre analisando várias etapas do processo, né? E fazendo contas a partir para verificar se a concentração está apropriada ao longo do processo. Veja, o próximo exemplo, né, é o seguinte, ele diz que uma moeda, né, pesando 202,5 gramas, né, composta por uma liga metálica de zinco e cobre, é o centavo americano, né, essa moeda. Ela foi dissolvida em 40 ml de ácido nítrico concentrado. Verificou-se que a solução resultante continha 2,0 vezes 10 a menos 3 mols de cobre, 2 aquoso. Aí ele pergunta, né, qual a composição da moeda em porcentagem de cobre, sabendo que a dissolução do cobre em HNO3, né, em ácido nítrico, gera, entre outros, nitrato de cobre e o dióxido de nitrogênio gasoso. Veja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que está escrito, né? Assim, entender o problema. Então, essa pessoa pegou essa moeda, colocou numa solução de ácido nítrico, essa moeda dissolveu no ácido nítrico, né? Então o zinco, que era zinco 0, virou zinco 2+, e saiu hidrogênio, e o cobre, que era cobre 0, reagiu com ácido nítrico, formou então nitrato de cobre, né, cobre 2, e liberou HNO, NO2, né, dióxido de nitrogênio. Aí alguém pegou essa solução e analisou, disse assim, olha, quanto de cobre que eu tenho nessa solução? É assim mesmo que a gente faz na prática. Se eu quisesse no laboratório determinar quanto de cobre que tem ou no mineral, ou numa rocha, ou alguma coisa assim. Dissolve isso no ácido, abriu, formei a solução. Agora eu vou pegar essa solução e vou analisar. Aí eu tenho várias técnicas para analisar em solução. Aí eu pego essa solução e vou analiso. Diga assim, olha, tem 2,03 mol por litro. Só que mol por litro na solução. Eu quero saber quanto era que tinha na moeda original. Eu tenho que voltar esse dado até a moeda. Né? Então, qual será que era a porcentagem disso na minha moeda? Veja que para eu fazer isso, eu tenho que saber, então, essa concentração em mol por litro, quanto será que eu tenho de número de mols de cobre, para eu calcular, então, quantas gramas de cobre eu tenho. Quando eu descobrir quantos gramas de cobre eu tenho, eu sei que a moeda é 2,5 gramas, então, veja, se eu chegar que eu tenho 2,5 gramas de moeda, é 100% cobre. Se tiver 1,25, eu sei, então, que essa moeda tem 50% de cobre. Né? E por aí vai. Né? Então, dependendo de qual o valor que a gente obtém, eu vou calcular, então, qual a porcentagem, sabendo que 2,5 gramas é 100% da moeda. Para facilitar, eu trouxe dessa vez um vídeo, para vocês verem o que é isso que acontece no laboratório. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Você tem a moeda, taca lá em ácido nítrico, os 40 ml estão aí, e você deixa, veja, está formando o nitrato de cobre, que é essa solução verde. O zinco também está dissolvendo, só que o zinco é incolor, então você não está enxergando. E no final você tem essa solução, né, de cobre, que é esse verde, e o gás que foi liberado foi o NO2. O NO2 é essa cor aí. Né? Veja, se vocês revirem o vídeo, a explosão que teve meu Deus do céu, foi na Síria, na Líbia, foi na Síria, não foi? Recentemente, tem uns 2 anos,
né, teve uma explosão gigantesca, aí saiu uma fumaça bem grande, que era nitrato. Quando você olha aquela fumaça, ela não era vapor d'água, quem é químico bateu o olho naquela fumaça e já sabia o que era. Assim, putz, era nitrato que explodiu. Porque o nitrato é que gera NO2 que tem essa cor. Então, você vê na parte mais quente, difícil saber o ano. Mas foi bem noticiado, porque foi... A gente mandou até, o Brasil mandou até coisa para lá. Foi um pouco antes da pandemia, né? Não foi, ou foi um pouco, foi um pouco antes da pandemia. Não, foi um container que tinha nitrato, de fertilizante, se eu não estou enganado, que tinha nitrato no porto. Explodiu no porto e aí saiu uma fumaça, tipo aquela de Hiroshima, não é? Uma nuvem bem grande, que aí, quem viu aquela imagem, a gente já sabia, assim, putz, se fosse vapor d'água é branco, né? É uma fumaça branca. Poeira também é cinza. No meio da fumaça, claro, explodiu tudo, né? Prédio, chão, container, então, esses pedaços de coisa que estavam voando junto, mas só que no centro a gente via claramente a cor do dióxido de nitrogênio. Então, para formar dióxido de nitrogênio, você tinha que ter muito nitrato lá por perto, né? Porque as outras coisas que têm nitrogênio, em geral, não geram tanto desse gás, né? Então, é uma tragédia, mas do ponto de vista químico, você olha e você já vê. Na televisão, quem é químico bate o olho e já vê. Eita, é nitrato, né? Porque é isso. Tinha nitrato lá no meio do fuzuê lá, e muito nitrato, né? Porque era muito. Então vamos lá, a gente vai ver isso, né? Então, calcular qual é a massa de cobre que tem aqui nessa solução para eu poder fazer a comparação com o peso da moeda. Só que veja, o que me foi dado foi a concentração. Então eu tenho que arranjar uma maneira de transformar essa concentração em mol por litro em massa. Isso é simples. Lembra? A gente tem a nossa definição de concentração, sei que concentração é igual ao número de mol sobre o volume, né? De novo, a gente sabe que a massa, né? Eu sei que N, o número de mol é a massa dividido pela massa molecular, que é N, né? V tá, continua aqui. Então, se eu quero calcular a massa, veja que eu voltei para o primeiro exemplo. Se eu quero calcular massa, porque o que eu quero é isso, eu quero a massa de cobre no meu sistema. A massa de cobre vai ser igual a quem? Susto. Igual a concentração da solução vezes o volume da solução, né, onde essa moeda foi dissolvida, vezes a massa molecular do cobre. A concentração de cobre, o volume da solução e a massa. Então, aqui eu tenho o quê? Que massa vai ser igual. Concentração da solução, 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Volume da solução, foram 40 ml de ácido. 40 ml de ácido. Qual é a massa molar do cobre? Eu não coloquei aqui. Deixa eu pegar aqui. A massa molar do cobre. 63,55. A tabela periódica. Vezes 63,55. 55 o quê? Gramas de cobre por mol de cobre. Colocando todas as unidades, para nunca esquecer. Veja, mol de cobre vai cortar com mol de cobre. Grama de cobre é o que eu quero. O problema é que aqui eu tenho ml e litro, então eu vou ter que arranjar uma maneira de transformar isso. Então, vezes. Eu sei que 1 litro são 1000 ml. Aí ml vai cortar com ml. Então, a massa
vai ser igual ao quê? 2 vezes 10 a menos 3, vezes 40, vezes 63,55, dividido por 1.000. É igual a 0,0005084 gramas de cobre. Veja, isso é a massa de gramas de cobre que tem na minha solução. Como eu sei que a minha solução foi feita da moeda inteira, se eu disser assim, eu cortei um pedaço, a massa da moeda X, mas eu sei que nesse caso a moeda inteira foi dissolvida, vocês viram lá dissolvendo. Então, o que eu sei? Eu sei que 2,6 gramas da moeda, 2,5. Eu quero a pergunta foi qual a porcentagem de cobre na moeda, né? Então eu sei que 2,5 gramas da moeda é 100% da moeda. Então 0,0005084 gramas é X. Então X é igual ao quê? X vai ser igual a esse número aí, vezes 100. É igual a esse número aqui, 0,005084, dividido por 2,5, aqui é grama, vezes 100%. Só a regra de 3, né, que eu fiz. Então, é esse número. Só são 2 zeros. Gente, quando vocês me virem aí escrevendo errado, vocês me avisam. Só são 2 zeros aqui, ó. Dividido por 2,5 é igual a isso, vezes 100 é igual a 0,2%. Não estava aparecendo a conta, era? Então aqui essa moeda contém 0,2% de cobre. Tá ok? Veja, uma moeda normal, ela contém 2,5%. Então, essa análise está indicando o quê? Que essa moeda foi falsificada. Então, se a gente estivesse fazendo análise dessa moeda e tivesse esse tipo de resultado, a nossa conclusão era o quê? Que essa moeda, claro, você tinha que saber, se você souber, né, que uma moeda típica tem 2,5% de cobre, de um centavo, né, de dólar americano, tem 2,5% de centavo, e a gente chegou agora nessa conta, que é 0,2%, a gente concluiria que essa moeda tem menos cobre do que deveria ter. Né? Tá tranquilo? Né? Só dá um pouquinho de trabalho, mas é bom. Como eu errei aquele número ali, vai que eu digitei alguma coisa errada aqui. Não, tá certo. Dividido por 2,5 é igual a isso, vezes 100. Tá, isso mesmo, 0,2% de cobre. Olha só, o próximo exemplo que a gente vai ver, ele envolve agora uma transformação de uma reação química. A gente vai começar a ver uma reação, vai ter que começar a balancear, escrever e balancear a reação para poder fazer o tipo de cálculo. Veja, ele diz o quê? Olha, determine a massa de oxigênio necessária para a combustão completa de 1 litro de gasolina. Assuma que a gasolina possa ser representada pelo octano, C8H18. Massa molecular do octano está dada, e a densidade da gasolina também está dada. Por que eu preciso da densidade da gasolina? Porque eu estou perguntando qual o volume de gasolina. Só que eu sei que o octano, a minha equação química, ela vai ser em função da massa. Então, como é que eu transformo 1 litro de gasolina em massa de octano? Porque para fazer a conta, eu preciso saber a massa, né, de
de octano, para eu poder, então, transformar em mol, e o mol de octano eu poder relacionar com o mol de oxigênio, e a partir do mol de oxigênio eu calculo a massa de oxigênio. Então, a primeira etapa é essa, a gente entender por onde vai o nosso problema, né? Assim, por onde eu começo, o que eu tenho que fazer, né? Então, o caminho aqui vai ser esse. Foi me dado o litro, eu transformo esse litro em massa, né? Então, eu tenho a massa de octano. Com a massa de octano, eu sei a reação balanceada, e eu vou, então, calcular qual o número de mol de octano, e depois qual o número de mol de oxigênio, e transformar o número de mol de oxigênio em massa de oxigênio, que é o que está pedindo. Onde que esse dado é utilizado? Esse tipo de dado é utilizado nos nossos motores a combustão, né? Então, todo carro foi feito esse cálculo, né, de quanto de ar que eu tenho que injetar dentro dos pistões para um volume X de gasolina. Claro, no pistão não tem 1 litro de gasolina, eu coloquei 1 litro para a gente fazer a conta rápida, né, não ficar demorando, mas lá são mililitros, então são miligramas de oxigênio, mas é esse tipo de conta que é feita automaticamente, né? Já, porque agora a gente tem os injetores eletrônicos, etc. Mas vamos lá, 1 litro de gasolina, assuma que é, então, eu sei que a densidade... Eu sei que densidade, né, densidade por definição, é sobre volume. Então, massa do octano dividido pelo volume de octano. Então, se eu quiser saber qual a massa de octano, eu vou ter que usar que relação que foi dada. Eu sei que passa o volume multiplicando é igual a densidade vezes o volume de octano. Então, a massa de octano vai ser igual a densidade 0,70 gramas de octano por ml de octano, vezes o volume de octano. Veja, 1 litro de octano foi dado, né? Eu tenho 1 litro de gasolina. Aqui a densidade está em ml, então deixa eu transformar logo mentalmente esse valor para a gente já colocar aqui, ó, 1 litro são 1000 ml de octano. Então, ml de octano vai cortar com ml de octano, e eu vou sobrar, então, com gramas de octano. Então, massa de octano que eu estou trabalhando é 700 gramas. 0,7 vezes 1000. Né? Então, 700 gramas de octano. Joia. Agora, qual a próxima etapa? Eu tenho que determinar essa reação. Qual é a reação envolvida nesse processo? Veja, octano C8, H18, O2, dando CO2 mais água. Tem que saber? Tem, porque está dito. É uma combustão completa. Toda combustão completa é alguma CO2 dando CO2 orgânico, né? Orgânico. Mas CO2 dando CO2 e água. Balancear. A gente já fez essa reação no início da aula. Foi a primeira reação que a gente fez hoje na aula de hoje. Eu fiz lá por redox. Eu já sei todos os produtos. Então, eu não preciso... Todos os produtos e todos os reagentes estão aqui. Não tem nada novo, não preciso descobrir nada. Então, eu posso balancear da maneira mais simples, da maneira algébrica. Fixo alguém, digamos que eu fixe esse aqui como sendo 1. Por quê? Porque tinha um número grande de carbonos, então eu já coloco 1 nele aí. Se eu coloco esse aqui igual a 1, carbono só aparece no CO2, então aqui vai aparecer o número 8. Não é isso? 8 carbonos desse lado, 8 desse. Agora, veja, hidrogênio desse lado aqui só aparece no octano, já tem um coeficiente 1 lá. Do outro lado só aparece na água. Então, vamos lá. 18 hidrogênios no octano aqui desse lado. Água. Hidrogênios por água. Então, aqui vai ter aparecer o número 9. 9 águas formadas. Vamos agora balancear quem? Oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho desse lado? 2 vezes 8. 16. Mais 9. 25. Então, tenho 25 oxigênios desse lado. Na molécula de O2, são 2 oxigênios para cada molécula de O2. Então, o coeficiente vai ser 25 meios. Claro,
A gente não gosta de trabalhar com número fracionário, multiplica tudo por 2. Não é isso? Para desaparecer esse meio daqui. Então, eu vou ter 2C18H18 mais 25O2, dando 16CO2 mais 18H2O. Qual é o ponto importante daqui? É a correlação entre mol de octanos e mols que reagem e mol de oxigênio que reage. Então, veja, para cada 2 mols de octano, eu uso 25 mols de O2. Então, essa é a relação que eu vou ter que utilizar. Deixa eu apagar aqui que eu preciso de espaço. Aqui vocês já entenderam. 700 gramas. Então, veja, a gente tinha que a massa de octano, a gente já viu que são 700 gramas. Só que eu quero o quê? O número de mols de octano. Veja, o número de mols de octano é a massa de octano dividido pela massa molar. É igual a 700 gramas de octano dividido pela massa molar do octano, que é 114,23 gramas por mol. Por mol passa multiplicando, né? Então, eu tenho que N, número de mols de octano, é esse número, 700 dividido por 114,23. Pronto, 6,128 mols. Veja, eu estou fazendo de uma outra maneira, vocês viram, né? Eu poderia ter feito isso por análise dimensional. Começava com massa, 700 gramas, multiplicado por 1 mol dividido por 714,23 gramas. Corta grama com grama e obtém 1 mol. A mesma conta que a gente está fazendo aqui. Estou fazendo diferente porque tem gente que provavelmente vai querer usar essas várias fórmulas combinadas. A partir daqui do número de mol, eu vou, então, transformar isso em aqui, mol de octano. Eu quero saber quantos mols de oxigênio corresponde a isso. Então, eu uso a minha relação. Eu sei que 6,128 mol de octano, eu vou ter que usar um fator de conversão, que vai ser o quê? Mol de octano tem que aparecer aqui embaixo para mol de oxigênio aparecer aqui em cima, que é isso que eu quero calcular. Mol de octano para cortar com mol de octano e sobrar mol de oxigênio. Qual a relação de mol de oxigênio para mol de octano? Nessa reação química, são 25 mols de O2 para 2 mols de octano. Então, quantos mols de oxigênio, que é a única unidade que está sobrando aqui, eu vou ter? Vai ser esse número vezes 25 dividido por 2. Então, é igual a 76,6 mol de O2. Ele não quer mol, ele quer grama de O2. Mol de O2. Ele quer grama de O2. Então, eu vou transformar agora mol de O2 em grama de O2. Ou seja, 76,6 mol de O2 vezes mol de O2 vai ter que aparecer aqui embaixo, e eu quero gramas de O2 aqui em cima. O que correlaciona mol com grama? A unidade é a massa molar, 1 grama. 1 mol de O2 é igual a 32 gramas de O2. A massa molar. Fui lá na tabela, 2 vezes o oxigênio. Isso é igual a mol corta com mol, esse número vezes 32 é igual a 2,4. Desculpa, essa calculadora é estilo americano, então esse vírgula não é vírgula. Esse vírgula é a unidade de 2.451,2 gramas, ou seja, 2 quilos, quase 2,5 kg de oxigênio consumido para cada litro da queima da gasolina.
Tá ok? Esse deu para entender? Veja que essa conta aqui, ó, que eu fiz em laranja, ela é exatamente a mesma conta que eu fiz aqui em cima, só que de outra forma. Aqui eu usei a fórmula direta de definição de N igual a massa sobre massa molecular, né? E aqui, não, e claro, e o inverso, né, de massa vezes massa N. E aqui eu usei a equação análise dimensional para encontrar. Então, mas é o mesmo tipo de raciocínio, né? Ou usando aquela fórmula, veja que é a mesma coisa. Eu queria, nesse caso aqui do laranja, eu estava procurando a massa. Então, a massa é igual a N, que multiplica a massa molecular. Esse vezes esse. Exatamente 76,6 vezes o 32. Tá joia? Vamos fixar melhor esse exemplo. É a mesma coisa que a gente vai fazer, só que agora é 1 litro de etanol. Né? Então, a gente vê qual a massa de oxigênio seria necessária para a gente queimar 1 litro de etanol. Veja, é o mesmo tipo de conta, só que agora com outros números. Vamos fazer esse rapidinho, porque eu quero só mostrar para vocês que a massa de oxigênio muda. Então, quando vocês estiverem fazendo um design, por exemplo, de consumo de oxigênio num reator, vocês precisam saber, às vezes, o consumo de a queima de cada combustível. E isso é feito, hoje em dia, no computador, nos carros, quando a gente tem Motoflex, veja que você escolhe colocar álcool ou gasolina. E nem sempre o tanque é cheio de álcool e o tanque é sempre cheio de gasolina. Às vezes o povo mistura, coloca o tanque metade de gasolina, ele taca álcool lá dentro, porque está mais barato naquela época. Aí então o tanque está cheio de álcool, ele coloca. Dentro do carro, a gente tem um sensor que faz análise do combustível e então detecta qual a porcentagem de gasolina misturada de etanol que você tem no combustível, nessa mistura binária, para então calcular qual seria a injeção, né, de oxigênio que você colocaria no pistão, porque vai mudar conforme a quantidade que vai mudar conforme o combustível que você está usando. Né? E veja que agora não é mais o fabricante que determina isso. Quem determina é o usuário. Sou eu que escolho qual a mistura de combustível que eu vou ter no meu tanque. Ou deliberadamente, ou por acidente. Mas eu que chego lá no tanque, pro frentista e digo, enche aí com gasolina, enche aí com álcool. E ele não vai perguntar, no seu carro já tinha quanto? Para eu fazer a conta aqui, para eu saber se vai bater. O carro vai ter que fazer essa conta. A gente já vê que é diferente os valores. Vamos fazer aqui rapidinho. Então, partindo da densidade. Recapitulando, né? Esse aqui é mais do mesmo. Eu sei que a densidade é igual a massa sobre volume. Então, daqui eu sei que a massa de etanol vai ser igual a densidade 0,789, né, gramas por mol. Isso é gramas por ml. Aqui. Gramas por ml, vezes, passa multiplicando, né, vezes o volume, 1 litro, que são 1000 ml. Então, isso é igual a 789 gramas. Então, 1 litro de etanol tem mais massa do que 1 litro de octano. Mas a forma de combustão é diferente. Então, vamos calcular o número de mols de octano. Então, eu tenho 700 gramas de etanol. Quero transformar isso em mol de etanol. E aqui vai ter que aparecer, então, gramas de etanol, para que eu corte grama de etanol com grama de etanol. A relação é o quê? 1 mol de etanol, que foi dado no problema, é 46,07 gramas. Então, é esse número 798 dividido por 46,07, igual a 17
0,126 mols de etanol. Pronto, problema. Eu cheguei no mol de etanol. Como que eu calculo, então, o mol de oxigênio que está envolvido? Né? Para eu fazer essa conta, eu vou ter que usar a relação da reação química. Né? A reação química que me fornece a estequiometria entre o mol de etanol e o mol de O2. Então, eu tenho que balancear, escrever e balancear essa equação. Então, eu sei que essa equação vai ser C2H5OH, que equivale a C2H5O6, né, que é o etanol, mais O2, dando CO2 mais água. Vamos lá, se eu coloco aqui o número 1 etanol, aqui vai aparecer o número 2, no caso do no CO2. Vamos balancear agora hidrogênios, né? Hidrogênio só aparece aqui desse lado no etanol, todos os coeficientes estão aqui, então são 6 hidrogênios, eu tenho 2 hidrogênios por água, então 3 aqui. E carbono, e oxigênio, 2 vezes 2 no CO2, 4 oxigênios, e água, 3 águas, 7. Então, 7 meios. Posso multiplicar tudo por 2 para assumir esse meio. Então, aqui fica o número 2, aqui fica o número 7, aqui fica o número 4, e aqui fica o número 6. Veja aqui, então, agora a relação entre etanol e O2 é 2 para 7. Então, vamos agora ver aqui. Então, eu sei que no outro eu fiz por análise dimensional. Nesse eu vou fazer por regra de 3. Eu sei que 2 etanol tá para 7 oxigênios. É isso que está dito na minha equação química. Então, 17,126 mols de etanol tá para quantos mols de O2? É isso que eu quero saber. Então, eu tenho 2 mols vezes X é igual a 7 mol vezes de O2, aqui é mol de etanol, vezes 17,126 mol de etanol. Então, daqui a gente tira que X é o quê? X é igual a 7 mol de O2 vezes 17,126 mol de etanol, é isso? Dividido por esse 2 passa dividindo 2 mols de etanol. Veja, pode parecer chato ficar escrevendo as unidades, mas especialmente quando você não tem prática, eu aconselho escrevendo para não ter perigo de errar tanto, só que também não pode demorar muito, né? Então, isso divide com isso, e a sua resposta vai estar em mol de O2, que é exatamente o que a gente quer. Então, fazendo essa conta, a gente tem 17 vezes 7 dividido por 2, que é igual, então, X aqui é igual a 239,77 mols de O2. A pergunta da questão é qual é a massa, né? Qual a massa de O2? Então, para eu achar a massa de O2, eu faço o quê? Eu sei que 1 mol de O2 pesa, por regra de 3, para fazer diferente do que a gente já fez, pesa Professor, 32 gramas. Diga. é dividido por 2 ou é multiplicado por 2?
Aqui era dividido. Ah, eu multipliquei. Ah, não foi? Foi. Ainda bem que você me falou. 17, peraí, 17,167 vezes 7 dividido por 2. Ainda bem que você falou. Eu estava achando que ia dar um número estranho, porque estava muito grande assim, gente, não é possível. O etanol não tem isso. Ia dar merda quando. Ia dar mal quando estivesse na grama, porque quando chegasse em grama eu ia ver que não ia dar, porque não pode. Então aqui vai dar. Valeu. Aqui é 59,94. Então, retornando. Aqui era dividido por 2, né? 2 etanol. Então, aqui a gente tem 59,94 mols de O2. Aqui, é isso que eu quero. Veja, a gente sabe, por definição, um mol de O2 está para 32 gramas de O2. Né? Então, 59,94 mol de O2 está para quanto? Vai ser isso vezes isso dividido por isso. Né? Então, aqui eu vou ter que esse valor vai ser 1 mol dividindo, vai cortar mol com mol, e eu vou ter, então, que é 32 vezes 59,94. A massa vai ser, então, isso, número vezes 32, que é igual a 1.918 gramas. Veja, no caso do etanol, é 1.118 gramas de O2 que eu uso, 1,9 kg. No caso do octano, eu uso 2 quilos, quase 2,5 kg de oxigênio. Né? Então, veja que se eu tivesse no meu carro uma mistura de 50% de octano e 50% de gasolina, 50% de etanol, a quantidade de oxigênio que ia ser necessária para queimar essa mistura desses dois seria quanto? Seria metade de 2,5 kg, porque é 50% do volume, né? Então seria metade daquele 2,5 kg, e a metade de 1,8 kg. Né? Então seria uma maneira da gente calcular essas misturas todas. Eu poderia ter, então, a tabela calculado todas essas misturas, 1%, 2%, 3%, até 50%, e aí inverte, até eu ter 0% de etanol e passar até 0% de gasolina. Né? Então, isso é uma das possibilidades que a gente tem de fazer se eu tivesse que calcular uma mistura separada, uma mistura desses dois combustíveis. Se eu perguntasse para vocês, uma mistura de 30% de gasolina com 70% de etanol, qual é a massa de oxigênio que vai ser consumida? Então, você teria que fazer a conta. Se fosse 100% de gasolina, depois se fosse 100% de etanol, e depois ver, então, nessa mistura, qual era a quantidade, a porcentagem, né? 30% do que era previsto para 100% de gasolina e 70% do que era previsto para 100% de etanol. Gente, por hoje é isso. Na próxima aula, a gente continua, né? Vão ser mais exercícios dessa natureza, de reações e rendimentos e coisas assim, e a gente tem também dúvidas, tá certo? Então vão ser situações como essas. Dúvidas, e vocês podem trazer as dúvidas, e a gente vai ter também resolução de mais exercícios.